Olá, boa noite. Estamos aqui para começar mais uma live falando ao vivo, né, para os nossos queridos acompanhantes aqui da nossa jornada de poesia terapia. Hoje a gente vai receber com muito carinho uma convidada muito querida. E antes que ela chegue aqui, a gente vai se apresentando, como sempre, né? Eu sou Maria Luísa Kuhn, escritora, poeta. Criei o método de poesia terapia Flor de Abraço. E agora nós estamos para lançar aí o nosso curso de Bendita Poesia. Então, nós estamos hoje para falar sobre isso um pouquinho com a nossa amiga Cláudia do Conto, que daqui a pouquinho ela chega aqui. E antes disso, a gente vai falando então sobre toda essa questão que envolve o nosso projeto e a trajetória da poesia na nossa vida. Como eu já contei para vocês várias vezes, mas eu gosto sempre de trazer para vocês aqui a história da poesia na minha jornada. Ela trouxe até hoje esse embasamento para que eu criasse esse método, né? Acho que a nossa amiga está chegando aqui, tá? Já para nós conversar sobre esse tema e outros. Vocês vão gostar muito de conversar com ela. Olá, Cláudia. E tudo bem? Tudo bem? Hoje sim, né? Hoje nós conectamos. E aí, bem, Malu? Olha, como eu estou feliz de te encontrar aqui, Cláudia. Já estava começando a falar sobre o meu projeto e sobre o nosso encontro hoje, né? Afinal, a gente já está programando ele há alguns dias, né? Pois é, semana passada não deu por causa da conexão, mas hoje estamos ótimos. Enfim, acho que foi o temporal da semana passada, né? Que foi no dia do temporal. Deve ter sido. Os anjos não disseram amém, mas não tem problema, né, Cláudia? Não tem problema. Mas que bom que você está aqui, que bom te ver, pelo menos aqui, que a gente possa conversar um pouquinho, pelo menos ao vivo aqui com as pessoas que nos acompanham, né? Que vão estar com a gente nesses momentos aí. Hoje a gente adiantou um pouquinho, na verdade a gente estava fazendo sempre às 20 horas, né? Mas hoje, por uma questão de agenda, a gente adiantou. E o importante é que a gente vai conversar, vai contar um pouquinho sobre os nossos encontros, né? E também depois fica aí no nosso Instagram, né? Para quem quiser acompanhar essa história um pouquinho, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você está aqui comigo, por quê, né? Onde que a gente começou essa jornada juntos? Também se apresente, né, Cláudia? Que você tem um trabalho bacana aí. Eu sou a Cláudia, sou arquiteta, tenho um estúdio de arquitetura já há alguns anos, que agora, há menos tempo, eu mudei o nome, é Estúdio Casa 90. Eu e a Malu, a gente se conheceu na pós de psicologia transpessoal, que eu sou arquiteta, mas eu embarco nessa onda super da psicologia, que a Malu é um assunto que a Malu domina, que já tem bastante experiência. Então a gente se conheceu lá, no curso de transpessoal, e desde então a gente ficou amiga e a gente vem trocando figurinhas dos assuntos mais profundos, dos nossos assuntos da alma. Eu fiz coaching com a Malu, né? A gente fez, que a Malu também tem experiência em coaching. O tarô, que é maravilhoso. Então, nós somos amigas. Eu fui cliente já da Malu. E, em paralelo, a gente, né, sempre tá trocando ideias, assim, figurinhas. E as nossas conversas são sempre super profundas, eu acho, e produtivas, né? Eu tenho sempre essa sensação, assim, afetivas. Muito afetivas, isso é verdade, muito afetivas. Eu tenho um afeto muito grande pela Cláudia, né? E eu sempre digo assim, a gente aproveita, né, essas amizades que surgem de algum encontro, como no nosso caso, e a gente tem trocas, né? Lembra que eu sempre digo que você me apresentou alguns pensadores, né? Que fazem sentido para você, né? E a gente foi trocando outras coisas. Mas, Cláudia, eu queria, na verdade, interagir um pouquinho com esse meu projeto de poesia terapia, que você também conheceu através do oráculo, né? Que você
você conhece e você já usou o oráculo Flor de Abraço, né? Sim. Eu queria assim, saber uma opinião tua ou uma percepção seguinte. Você é uma moça que trabalha muito com a harmonização, com a harmonia de ambientes, né? Eu admiro esse teu trabalho, assim, que também já me deu algumas dicas importantes, né? Ela tem um bom gosto incrível esse senso de harmonizar ambientes. Onde é que você entende assim que a gente pode se encontrar, por exemplo, com a arte, claro, né? Mas especialmente com o ritmo da poesia. Você acha que tem alguma conexão nisso aí? Eu acho que tem total conexão. A poesia como arte, bom, é um assunto. A arquitetura, essa coisa da harmonia, é tudo a mesma coisa, né? Eu entendo que é tudo a mesma coisa. Poesia, arte, arquitetura, fotografia, né? São formas de se expressar. Eu entendo muito isso, assim. Eu, na minha prática como profissional na arquitetura, eu acho que é uma forma de eu me expressar conforme eu vou tendo repertório, eu vou sabendo quem eu sou ali naquilo ali, e também, principalmente, entender o cliente. Então, eu acho que a conexão, conceitualmente, está nisso. A poesia, a terapia, é uma arte da escrita, e veja, né, para mim, pessoalmente, eu tenho dois jeitos de ver, assim. É como quem escreve tá se trabalhando como terapeuta, no caso você, assim, que trabalha com a poesia, e para quem lê também tem o mesmo benefício se conseguir ter. Não é nem se conseguir ter esse olhar, eu acho que de qualquer maneira, você lendo da maneira que chegar para você é uma forma de terapia. Então, eu acho que arte é uma forma de terapia. Qualquer arte. A poesia se encaixa, o teu trabalho todo se encaixa nisso. Eu acho que o conceito, assim, se for ver, a essência é a mesma. É a Entendeu? mesma. É a mesma. Eu acho. Pois é. Tu sabe, Cláudia, que dentro desse estudo mais profundo, que agora aprofundei um pouquinho para trazer esse projeto novo, né, à tona, eu descobri um filósofo, chama Bachelard. Ele traz muito essa questão do lugar, né? Primeiro, o lugar físico. Aí eu lembro muito de você, assim, sabe? Como é importante a gente ter a referência da casa da gente, né? O lugar físico, a casa, aquela coisa de ter a tua alma ali. Então, É. essa, Agora, na pandemia, isso potencializou, né? então, não é? Se você não tem ali a tua essência, tu fica sem chão, né? Tu fica sem conexão, eu vou dizer assim. Aí entra o olhar, eu acho que entra esse olhar delicado do arquiteto, no caso de captar o que o seu cliente quer. Eu acho que eu entendo assim, porque eu não entendo nada de arquitetura, mas eu penso assim na essência, né? Mas ele traz também, o mesmo Bachelard, o quanto é importante a pessoa ter um lugar de reconhecimento interior, Ah, sim. É. sabe? Tipo Uhum. assim, agora eu me vejo uma pessoa que gosta de poesia, ou enfim, eu me vejo uma pessoa que posso é, conversar, posso fazer uma live, que eu posso, sabe, aquela coisa que te dá um prazer pessoal, eu posso cuidar de mim, né? A partir de cuidar de mim, eu posso cuidar do outro também. Então, assim, essa questão de você tem o teu lugar físico como referência, mas tem o lugar interior também. Eu achei muito, muito interessante essa, digamos assim, essa descoberta que Analogia, eu assim, fiz. né? Do Para lugar trazer isso, interior com o lugar inclusive, físico. É. Eu isso, acho assim, as artes, de maneira geral, materializam um pouco aquilo que está dentro da gente. A arquitetura, especialmente, é uma das artes, que é técnica e arte, mas ela, olhando para ela como arte, sim, ela materializa total. Ela é a forma material de você conseguir imprimir a sua identidade, a sua alma. E aquilo que fala do porto seguro, o espaço que você citou, que esse autor fala, do espaço físico, da isso, conexão daquilo que a gente tem dentro da gente com o espaço físico, é, isso é muito importante. Eu acho que isso tem a ver com. Não é, sabe, o Porto Seguro? Ah, é a minha casa e meu Porto Seguro. Essa frase clichê
Se você olhar para ela mais profundamente, sim, de fato, a sua casa tem que ser o seu porto seguro nesse sentido, de você chegar ali, você ter seu canto e encontrar um conforto. E também tem a ver com a egrégora, eu acho, sabe? Que tem muito a ver com o teu tema, assim, também. Né? A egrégora que você faz muito isso nos atendimentos, quando vai jogar o tarô, né? Isso é muito importante de você criar, de você vibrar, colocar energia a favor. Então, a casa tá tudo ligado, né? Os Tá assuntos tudo ligado. os assuntos se encontram ali, eu acho. Nem todas as pessoas olham para isso, né? Às vezes não tá olhando para isso, mas eu como profissional, assim, por isso que eu acho que uma das minhas missões é trazer esse olhar para a pessoa. Tá, ai, mas vamos na loja, vamos comprar os quadros para a gente colocar ali. Não dá para a gente ir numa loja e ter quadro na parede. Calma, entendeu? E isso tem que contar a sua história, aos poucos. A hora que você bater o olho e ver uma coisa, você coloca. Então, não é preencher espaços, é amadurecer. Não tem como eu atender um cliente e não cutucar assim, né? Nessas questões. Enfim, acho que eu Olha, falei um monte, né? não, olha, eu tô achando bem interessante, sabe por quê, Cláudia? Porque isso tem muito a ver com essa jornada que eu tô trazendo, que eu tô parindo, como se diz assim, essa jornada que você conhece um tanto, já que você fez, como você diz, você fez alguns exercícios, e dentro da jornada Poesia Terapia, eu trouxe inclusive aquele exercício da, da escala de valores ali, lembra? Que é uma coisa bem Não, intuitiva. esse eu queria comentar, esse é fantástico. Esse exercício eu levo para a vida, assim. Esse exercício é fantástico. Da escala de valores, mas com o teu olhar poético, transpessoal, não é uma escala de valores. Você pode falar melhor, mas assim, esse exercício foi transformador para mim, sem É, dúvida. a E gente eu está falo para falando. pessoas, mas eu não sei explicar. Eu falei, vamos lá na Malu fazer É, como ela. gente, a gente está falando da Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é uma ferramenta que eu incluí nessa jornada, tá? Já posso dizer que as pessoas fiquem bem curiosas para depois acessar o curso lá, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque eu sei que tu também está curiosa, né, sobre isso, porque você já me perguntou esses dias, não estou Sim, eu quero sabendo. saber do E, curso, exatamente. faz dias que a gente também não conversa, senta para conversar, né? Por causa que você tem os filhos pequenos e eu estou aí nos cuidados também A do grupo do início. pandemia. Então, mas a gente fica morrendo de vontade, né, de conversar. Mas, enfim, esse exercício eu achei fundamental trazer para dentro da jornada, porque eu lembro sempre, assim, desse bom retorno, né? Olha só, alguém está dizendo aqui que não é sobre preencher espaço. Ai, que lindo! Ah, Viu? Muito bacana. Esse exercício eu trouxe, então, Claudinha, para dentro do curso, e foi um grande desafio, porque, na verdade, ele é um exercício assim, de muita troca, né? Onde você tem que trazer à tona a intuição da pessoa e tal. Mas a gente trouxe ele para dentro do EAD, porque nós estamos contando com um apoio muito grande de um produtor que ele é muito capacitado, tá? Porque ele é engenheiro de computação, então ele consegue trazer de uma forma. E ele faz a pessoa interagir com o próprio sistema, entendeu? Então é uma coisa muito bacana. E eu estou muito assim, feliz por conseguir colocar isso à disposição de mais pessoas, sabe? Então é isso. legal ouvir isso de você, que foi muito proveitoso, porque realmente ele está dentro de uma proposta de autoconhecimento que faz bem para as pessoas, sabe? É. Eu acho que você, Malu, assim, você tem você tem a experiência empresarial do coach, tipo, digamos, a experiência mais quadrada, né? Mas você tem Sim, muito daí o estudo e o aprofundamento transpessoal sutil do teu próprio autodesenvolvimento pessoal, da coisa sutil, né? Da sensibilidade que você falou. Então, eu acho que, de fato, assim, trazer isso para as pessoas precisam ter acesso a isso. E você consegue colocar numa linguagem acessível, sabe? Porque
não, você não precisa ter feito curso ou saber entender do tema ou ter estudado sobre para se beneficiar com a técnica. É uma técnica, né? Sim. É uma técnica que ao longo dos anos você foi desenvolvendo e aprimorando, certo? E você consegue ter a sutileza, assim, eu acho que isso você tem muito. Você tem muito isso. Sim. Né? É bruxa. Eu falo que a Malu é a minha bruxa. É a bruxa. E a gente, e o pano de fundo de tudo isso, sabe, Cláudia, é sempre, como é que eu vou dizer assim, despertar nas pessoas, trazer à tona através da poesia, porque as pessoas acham que a poesia é uma coisa meio, assim, isso não é para mim. É uma coisa difícil. Uhum. Isso. Na verdade, ela é acessível a todos. E no momento que você traz a provocação da poesia para a pessoa, você consegue acessar algumas camadas, eu sempre digo, algumas camadas do inconsciente, que a pessoa às vezes nega, ou às vezes não está afim de falar, ou às vezes não quer ver, não quer olhar. Nem consegue verbalizar, né? Isso. E aí ela traz aquilo e ela, digamos assim, ela se desarma um pouco do consciente, né? Ou do ego que está mandando, porque na verdade o ego não é uma coisa totalmente ruim, porque ele nos salva do dia a dia, mas às vezes ele quer mandar muito na gente, né? Então, ele traz isso e aí a gente consegue trabalhar com algumas ferramentas, né? Mas você veja, nessa pandemia... A poesia como uma ferramenta mesmo, né? Isso. Essa coisa do curso eu acho que você conseguiu, eu imagino, né? Você vai poder falar, mas sintetizar isso como uma ferramenta para esse desenvolvimento pessoal, para acessar esses lugares inconscientes ali que às vezes a gente não quer ou não consegue acessar, né? Isso, lembra quando a gente começou, inclusive, fazendo trabalho juntos lá, eu disse, olha, Cláudia, isso é um trabalho que vai depender muito mais de você, né? A pessoa tem que se jogar nisso, né? Tem que querer fazer, porque às vezes a gente quer dar um passo para trás, né? Sim, tem uma resistência, né? Porque a gente tem que se olhar e tal, como você diz ali, ó. Às vezes, eu quero ir lá comprar um quadro, ligeiro, eu quero comprar um quadro. Aí você diz para a pessoa, calma aí, qual é a tua história? Isso, qual é a história? O que te chama? Você quer comprar o quadro porque você viu na revista? Ou porque esse quadro te causou uma emoção, uma sensação? É diferente, é outra coisa. A casa é isso, você vai conseguir se conectar com ela se tiver essas amarras, se tiver essas histórias. Eu posso dar um exemplo assim, ó. A minha mãe, há uns anos, mudou de cidade. E aí veio meio super insegura de mudar, mudança sussa, né? Claro. Mudou o apartamento que era alugado, que não era o ideal ainda, mas veio. E daí aquela história, o que eu levo na mudança e o que eu levo na mudança? Eu falei, não. Os teus objetos de afeto você precisa levar. Porque não importa o que a gente fizer ali, não importa como a gente vai resolver aquele espaço a princípio, vai ser só funcional. Mas você precisa encontrar ali. Isso vai ser mais fácil para te ajudar na mudança. Então, você precisa entrar nessa casa nova e ver os seus objetos de afeto. Então, né, a princípio, às vezes as pessoas pensam assim, não, eu não vou levar... não, eu só vou levar o sofá, não sei o quê. Não vou levar os quadros. Não, você precisa levar, sei lá, o tapete, o objeto, o abajur, o quadro, o porta-retrato. Os objetos de afeto, que é o que te trazem conforto. Não é? Então, é a conexão, né? Olha só, aí a gente volta de novo para aquele assunto do próprio Bachelard, né? É a questão assim, de ter o teu lugar físico, mas ter tua conexão com esse lugar, né? Para voltar para... para aí um pouquinho, isso aqui tem um pouco da minha história, tem um pouco do meu afeto. O lugar físico, ele te chame sempre, ele te atente, assim. Se você não está querendo olhar para aquilo, mas... né? Tem que causar uma emoção. Né? A coisa física da arte serve para isso. Então, Cláudia, nessa jornada que eu estou propondo, que se chama Bendita Poesia, né? O bendita no trocadilho de dizer, bem dizer e de abençoar também, tá? Isso, é bonito, né? Isso. Então, ele traz muito isso, assim, ó, numa jornada de 10 sessões aula, a primeira já vai falar sobre esse lugar. Sobre o lugar, tá? Através de uma poesia. Então, já propõe ali um exercício de que lugar
te traz essa poesia, né? Sabe? Para que lugar ela te remete? É um lugar Pra onde você físico? vai? Que lugar você É. vai? Né? Qual é a Então, memória? é uma coisa, assim, muito de te situar, sabe? Através, através de uma poesia. Então, ela é formada, assim, de vários passos na jornada, né? Até que a gente fecha lá no final com uma escrita que você, vamos dizer assim, que você faz o teu credo, né? Então, durante essa jornada, você vai significar, você vai ressignificar, e aí usando muitas das ferramentas, mas sempre fazendo a reflexão a partir de uma poesia sobre aquele tema, sabe? Como ferramenta. Poesia como Como ferramenta. ferramenta, exatamente. Como ferramenta de sensibilização, né? Então, é um trabalho, como você Uma sabe lá ferramenta agora. fluida, né? É, Você joga sem compromisso de que aquilo fique legal ou não, né? Sem compromisso. É uma ferramenta. exatamente. A pessoa tem que embarcar aí. Até estou chamando o nosso, como chamam as nossas novas terapeutas interagentes, eu estou chamando ele de caminhante, tá? Ah, isso é bom saber. Legal. Caminhante. É, muito bom. Caminhante, porque ele vai entrar nessa jornada. Bom, também queria te dizer o seguinte, que ele está com duas etapas, uma é a sessão aula, que é o teu projeto de autoconhecimento, e depois a gente vai ter um outro módulo que vai falar, que vai dar uma aplicabilidade ao terapeuta que quiser fazer, sabe? Se quiser Porque daí, aplicar, é, ao terapeuta que exatamente. quiser aplicar. Ah, que Isso, legal. isso. Uhum. Porque eu consegui registrar, né, esse método no NPI, então, por enquanto, ele está lá registrado, né? Que é o quê? Porque, Desculpa, minha ignorância. não, O NPI é bom até para informar quem não sabe. é de marcas e patentes, Instituto de Marcas Ah, e Patentes. Porque assim, a gente precisa, digamos assim, deixar isso registrado, porque não existe no Brasil ainda, né? Existe muito fortemente nos Estados Unidos, na Inglaterra, como terapia complementar, sabe, Cláudia? Já reconhecida. que legal. No Brasil ainda não. Então, digamos que ele é pode ser considerado uma prática integrativa, né? De cuidados com a saúde. Muito E legal isso. aí tem que registrar para ficar nisso. Então, a gente está podendo dar um certificado e tudo mais. E aí, a gente está lançando isso em setembro. E você lançou um livro agora? Você lançou o livro na semana Ah, passada, não foi? sim. Esse livro já estava pronto, né? E é um livro um pouco diferente, saiu um pouco da história da poesia. É outro assunto. Hã? É que a Malu, ela é assim, a Malu, ela tipo faz mil coisas e daí eu nunca sei. Mas isso é Aí muito bom. a gente colocou esse livro na Amazon. Até vou pegar e tá aqui, tá? Só um pouquinho. Sim. A Malu, ela tem muita formação em em diferentes escolas, eu diria assim, né? Desse mundo da psicologia e do autoconhecimento. Então, eu acho que daí agora tá super produzindo em várias frentes. A hora que eu vi o livro, eu falei, oi, peraí, calma, a gente tá falando do curso da poesia e ela lançou o livro. Não, o livro é esse aqui. O livro já estava pronto, na verdade, tá? O que aconteceu com esse livro? Esse livro saiu um pouco da história já que tu puxou a história do livro, vou ter que contar, né? Esse livro, ele foi colocado na Amazon porque eu não estava, assim, querendo fazer um grande número de Tiragem. sabe? E aí a Amazon, ela faz por demanda, né? Aí a minha querida sobrinha, que está me super auxiliando aí, né? A Bárbara está com a gente aí. Ela disse, não, vamos colocar na Amazon. E daí ela, como estava tudo pronto, a capa e tudo mais, que eu tinha feito artesanalmente, esse aqui é artesanal, a gente colocou na Amazon. Ele é um livro que conta uma experiência que eu tive ainda no mundo corporativo, tá? Eu Eu acho fiz uma muito legal consultoria. esse link que você faz. Que é da tua experiência. Esse livro é o seguinte, eu fiz uma consultoria numa casa de longa permanência para idosos, e aí as moças que têm essa casa em Curitiba, elas têm uma história de empreendedorismo. Elas montaram isso como empreendedoras há muitos anos atrás.
E eu tive um choque de realidade lá, assim, quando eu fiz essa consultoria lá. Porque, na verdade, além da história delas ser uma história bacana, né? Eu aprendi muito sobre idosos, porque são idosos muito limitados que elas atendem lá, sabe? Que é uma coisa que a gente não tem muita noção do dia a dia. É. E aí eu fiz esse link, eu escrevi o livro sobre a história delas e também sobre o cuidado com idosos, ou seja, desmistificando um pouquinho, né? Como é que eles se portam quando estão já com É uma demência e coisa tal, que é o que cultural, eles né? fazem. A gente não sabe, Então, não tem essa noção dessa realidade. Isso é informativo, né? Esse teu livro, então, é, é uma e coisa aí, importante. aí eu percebo assim como que a gente também está em falta desse profissional cuidador, porque a gente está envelhecendo muito, né, e está vivendo muito mais tempo. Enfim, é um livro diferente, tá? Me animei a andar por outros caminhos. Sim, olha aí. Super, tipo, né? Estamos aí, né, Cláudia? Estamos aí. Não é multidisciplinar, tem uma outra palavra que é mais do que isso. Ah, não vou lembrar agora, daqui a pouco vem, daí eu falo. Não é só multidisciplinar, né, Malu? A Malu é, tipo, transdisciplinar, sei lá. Pois é, uma coisa importante que eu sempre gosto de falar nas lives, né, você, por exemplo, assim, por que eu estou trabalhando tanto nessa questão da poesia, sabe, Cláudia? Porque ela me acompanhou desde que eu trabalhava, desde que eu trabalhei, desde que eu fui criança e tal, ela me acompanha, né? Quando eu trabalhei no mundo corporativo e na área de finanças, que você pode imaginar como é dispare isso, né? Uhum. Eu muitas vezes me socorri da poesia para conseguir dar conta Isso. daquele mundo, sabe? E aí, quando a gente chegou lá na Transpessoal, que você trouxe bem à tona o assunto, né? Que a gente fez o curso, vou dar uma olhadinha na hora aqui para a gente não passar muito. Quando a gente estava lá, fez o curso, que a gente foi, então, provocada a fazer o nosso trabalho de conclusão, que era muito voltado para Sim. criar a obra de arte, né? Que muito a gente conversou sobre isso nas nossas idas e vindas, né? Ao curso. Eu lembrei assim quanto a poesia fazia sentido para mim como atravessar esse mundo, sabe? Entrar nesse universo transpessoal, Como se como você trabalhar falou. através da poesia. Mas você acha que nesse trabalho que você fez nessa época com o tarô foi essa virada de chave para você? Ou quando você Foi como? conseguiu, de fato, nessa época do curso, quando você criou o tarô, que você vai falar, que é muito maravilhoso, que você acha que foi essa virada de chave? Você ter Com percebido a certeza. poesia tão presente? Foi? Ah, e aí você Foi. teve o clique, daí você foi lá e conseguiu compilar aquilo. Porque quando eu resolvi fazer o trabalho ali de conclusão sobre poesia, que eu fui conversando com a nossa orientadora e tal, a primeira coisa que eu queria fazer era usar poesias de outros autores e tal, e não estava dando liga, né? Tu lembra? Aí eu cheguei e disse, não. Aí teve aquele episódio que eu sempre conto, que eu sonhei com meu pai, que meu pai disse, não, vai lá e faz o que tu tem que fazer, uma coisa assim, né? E aí eu obedeci, né? Porque a gente obedece os pais. Aí eu achei que realmente eu tinha que fazer, trabalhar com as minhas poesias. E nesse interim, como que eu faço, como que eu não faço? Aí foi a questão do oráculo, né? De fazer as cartas, né? Que você tem o livro, que você usa e tal, que você conhece. E com isso eu pesquisei a poesia terapia. Foi uma coisa casada, assim, sabe? Porque daí E eu foi de fui dentro, né? Foi uma coisa que era muito a tua essência, assim, né? muito, Você tinha muito. esse conteúdo já. Quando você se atentou para fazer o tarô, para fazer o livro, o Oráculo. oráculo, você tinha esse conteúdo daí. Né? O processo eu acho mais difícil é até você chegar nessa resposta. Quando você teve essa resposta, você falou, meu Deus. E como isso é terapêutico, foi terapêutico para você e é uma ferramenta de terapia para quem for usar, como para mim que já me beneficiei dela. Então, é isso aí, exatamente isso que eu estava querendo complementar. Fez muito sentido para mim. Quando eu me dei conta de que eu tinha usado isso empiricamente durante a vida, sabe? Então foi muito legal. E aí eu comecei a pesquisar, e ainda continuo, porque isso é uma pesquisa sem fim, sabe? E é muito legal, Cláudia, porque a gente percebe assim o que
está acontecendo no mundo com relação a isso, sabe? As terapias alternativas, as terapias holísticas, existem os pesquisadores, isso está lá eu estou fazendo um livro, um e-book, mas é um livro, no final da história, está ficando grande agora, sobre essa pesquisa, os neurocientistas que estão fazendo pesquisa sobre esse trabalho que a poesia desenvolve no teu cérebro. Entendeu? Então, ele já tem trabalhos de escaneamento do cérebro enquanto as pessoas leem poesia. Então, e esse é o lado científico. Aí também eu fico feliz. Eu fico feliz, porque eu tenho um pezinho na ciência, né? Não, claro. É muito importante, né? A ciência valida. E esse olhar tá aqui. Eu fico feliz com isso também, porque esse olhar dos cientistas e dos né? A tua Sofia, né? Que ela toda gosta de ciência também, a Bárbara, não é dela? Sim, sim. Estão com um olhar sutil, estão conseguindo também ter esse olhar sutil e olhando como, por exemplo, para esse trabalho da poesia terapia e se interessando em estudar isso e perceber fisicamente, quimicamente, como que isso influencia. Essa plasticidade neural que eles dizem que muda, inclusive eles estão usando, na Inglaterra, estão usando muito para cura de Alzheimer. Ou pelo menos assim, para bem-estar, né? É impressionante, assim, pesquisadores. Alimentar, né? Tipo assim, trazer poemas, fazer as pessoas recitarem e elas começam a trazer memórias. Olha que interessante. A fazer novas sinapses, entende? Mas veja, isso que você está falando, muito interessante, porque o oráculo, o teu tarô, ele traz isso. Então, quando você tira a carta, é inconsciente, né? É o teu inconsciente, através de você se colocar numa egrégora ali, uma coisa que você faz ali, estimula, traz a mensagem que você precisa escutar ou a tua demanda cerebral inconsciente daquele momento, né? É física quântica. Pura. Então, isso aí a gente fala, né, Cláudia, que é o mundo invisível. Hoje ainda estava falando com a minha terapeuta, o mundo invisível que a gente às vezes não quer acessar, porque não é fácil, né? O fácil é o que a gente vê, né? É o mundo fático, é fácil. Mas o mundo que não é fático é difícil, porque a gente não conhece, né? Porque a gente... Então, às vezes, parece uma conversa de louco, assim, pô, mas como é que eu vou... Como é que essas duas estão falando? Tem que tirar hoje, não sei o que. Mas a gente já vai mostrar, tá, pessoal? A gente vai mostrar, porque vocês estão querendo saber o que é. Daqui a pouco a Cláudia já fez o livro aí, né, Cláudia? Tá, nós vamos fazer nossa tiradinha de carta daqui a pouco, não se preocupe. Então, Cláudia, querida, vamos lá. O que mais que você gostaria de saber? O que eu gostaria de falar? Que daqui a pouco a gente já se encaminha para o nosso encerramento. Eu gostaria de entender mais a questão pragmática do curso. Vai ser lançado em setembro. Certo. Qualquer pessoa pode se inscrever, então, é isso, né? Leigo ou quem quer trazer isso também para um consultório, por exemplo. Isso. Quem quer se beneficiar da técnica e quem quiser aplicar a técnica. Isso. Você vai dividir em módulos. Isso já tem tempo? Isso já tem um... Exato. A gente está pensando em lançar dia 26 de setembro, que é dia do meu aniversário. A gente quer dar de presente isso. É uma plataforma chamada Hotmart, né, que é uma plataforma legal. Mas a gente ainda vai passar bastante informação nas redes sociais. O importante é que o pessoal siga a Flor de Abraço, né? Flor de Abra, que não vai seguir. E aí a gente vai colocar todas as informações. Tem lá a inscrição que vai ter já um desconto na primeira turma, aquelas coisas que a gente faz nas mídias sociais, né? E além do e-book, que a gente vai dar também no início, para a pessoa se situar, né? Do que se trata, e vai ter realmente esses dois modos, porque a pessoa pode querer fazer e depois não vai querer aplicar, então não é justo que ela faça os dois cursos, né? Então ela vai fazer. Entendi, é separado, você escolhe. É separado. Você faz a sua parte, digamos assim, lá os 10, são 10. Faz a sua jornada. Ou não, para você aplicar. Faz a sua jornada. Terminou? Ok.
Ah, eu quero fazer porque eu sou terapeuta, é mais uma ferramenta. Então, aí vai ter mais aplicabilidade, um pouco de cases, né? O que eu já, na minha atuação no consultório e também, principalmente, nas oficinas, né, Cláudia? Que as oficinas que eu fiz e deram muito, muito retorno, né? Eu queria te perguntar de uma oficina que eu vi que você trabalhou. Ai, desculpe, eu não tenho a informação, não lembro agora da informação, mas aonde que foi que você aplicou aqui a poesia terapia, que você falou maravilhoso, você usou termos diferentes. Eu acho que eu vi numa live isso, você falando. Aquela que me deu, que Aqui em me Balneário, surpreendeu. você usou isso em algum lugar, não sei se lá no projeto. É na casa de passagem. Isso, exato, na casa de passagem, com pessoas completamente iniciantes, assim, eu diria, sei lá, que não tem que não sabem eruditamente, que é o preconceito que as pessoas têm, mas que você conseguiu aplicar e que teve resultados muito legais, né? Olha, foi assim uma das experiências mais lindas que eu tive, tá? Duas eu conto, tá? Essa e uma que foi na casa de apoio a pessoas com câncer também, que são pessoas bem humildes, assim, foi lá em Itajaí. Mas especialmente essa, eu lembro assim, eu até vou contar no livro essa experiência, foi uma tarde fria, um sábado, me fui eu lá para a casa de passagem, que é lá na BR, né? Santo Deus, pensei, o que eu estou fazendo aqui com um monte de poesia? É o chamado, é o chamado. Com esse povo aqui que mora na rua, né? Pensa bem. Uma mulher no meio, praticamente só um público masculino, né? Claro que tinha lá o pessoal da assistência, né? Que são um pessoal muito legal. O Paulo faz um trabalho muito bonito lá, que é da academia também, que eu pertenço. Bom, eu me arrepio cada vez que eu falo, tá? Porque eu comecei a falar sobre a poesia, comecei a falar sobre. Começamos a ler, usamos o oráculo, abrimos e tal. E Sim, assim, para Cláudio, o as momento que pessoas de rua, para as pessoas que normalmente moradores. estão ali, ou para voltar para sua cidade, ou para Isso, comer, ou para dormir, né? isso. Eles estão ali de passagem mesmo, né? Aí, o momento que eles leram, alguns mal conseguiam ler, aí pediam ajuda para ler, aí a gente ia para a reflexão do livro e tal, e o momento que eles puderam ter voz sobre aquilo, você não tem noção do que aconteceu. Tinha gente que chorava, tinha gente que queria dizer, eu quero voltar para minha casa, eu quero ver meu filho. Meu Outro Deus. fez uma poesia linda que eu guardei, inclusive tirei uma foto. Outro fez uma poesia para mim. Ah, eles escreveram também. Eles Escreveram, criaram também. Ah, escreveram. sim. Além Foi a de contraparte. ler, o que você propôs, eles também tiveram o tempo de escrever. Quem sabia escrever, né? Claro. Exatamente, mas eles sabem, a maioria está ali por uma razão muito louca, que a gente não faz nem Uhum. ideia muitas vezes. É por Sim. preconceito, sabe? É. Ah, Uhum. porque não vai arrumar emprego? Aí a primeira pergunta que eu disse, você dá emprego para a pessoa da rua que não se lavou? Primeira pergunta que eu faço para quem faz isso, sabe? É um outro contexto, sabe? Que é Então, uma realidade que a gente não conhece, né? foi uma experiência linda. Eu quero repetir quando a pandemia permitir, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? É chegar em todos os lugares e ver Isso. que tem ressonância. Então, assim, não é o que eu vou enfatizar aqui sobre o curso e sobre o método, ele é fácil de chegar, porque se ele chegou no coração das pessoas que nem sabem o que é poesia, E digamos assim, cognitivamente não sabem o que é, mas não importa, né? é aqui, ó. É aqui. E outra Sente. coisa, tu dá voz para as pessoas. Um grande pesquisador da poesia terapia e o utilizador, que é chama-se Dr. Rafael Canto, que é dos Estados Unidos, que eu leio muito sobre ele e tal, ele diz o seguinte, ó, o remédio cura a doença e a poesia terapia cura o doente, uma vez que você dá voz à história dele, entendeu? Então, é muito lindo isso, e é verdade. Então, é uma coisa assim bem apaixonante, sabe? Uhum. Então, o curso é bem pragmaticamente é isso. Vai começar em setembro. A gente está aproveitando as lives para conversar com pessoas como você, que tem essa visão, que já tiveram a experiência, mas. Que já me beneficiei, né? Que realmente é Tiveram, uma. mas também em outros contextos, né? Uhum. E para também levar para o público, para o teu público, para o público, né? Enfim, um pouco dessa história, porque senão pode parecer assim, ai, poesia terapia, que É. isso?
não é para mim. Para informar É para justamente. desmistificar isso, Pra sabe? desmistificar. Essa é a palavra. Isso. Que todo mundo pode ter acesso e todo mundo pode beneficiar, você não precisa entender da língua portuguesa, sei lá o quê, né? Que todo mundo associa a poesia com a língua portuguesa. Não é isso. Nada, nada é. É só Não, ou tudo, né? Só no sentido de uma ferramenta para você se expressar, colocar para fora, drenar emoções e acessar lá dentro, né? Que é o que importa, né? Que é o que você falou. exatamente. Essa experiência da casa de passagem eu acho muito, muito bonita também. É linda mesmo. Porque todas as outras que a gente fez inúmeras oficinas, inúmeras aqui em Curitiba, Itajaí, foram pessoas convidadas, foi formato. É outro público, né? E foi legal, foi muito legal. Claro. Temos histórias lindas, assim. Mas essa foi muito emblemática, né? Porque essa ilustra claramente como não tem nada a ver com classe social e muito menos com classe intelectual, assim, né? Com Exatamente. Não é. Ela chega e dá voz. Eu sempre digo assim, ó, ela dá voz às pessoas. Uma cura já é uma outra coisa, né? Porque ela precisa ser trabalhada. Mas ela dá voz. A partir que ela dá voz, ela traz à tona a camada que você falou no começo da conversa que o autor exatamente. Né? Exatamente. É incrível, tira uma camada, vai. Claro. É muito lindo. Então vamos para o nosso oráculo? Vamos! Então você vai tirar a cartinha. Olha, pessoal, eu vou. Eu sou o caminho, né? Eu só sou o meio. Não é para mim pessoalmente, é pro. É para nós registrar na live, tá? Então, deixa eu só mostrar para o pessoal. Aqui nós temos o oráculo, tá? Ele é composto de 31 cartinhas. Ele é usado como ferramenta de sensibilização em todas as oficinas e workshops. Para nós começarmos, assim, normalmente, quebrar o gelo e tal, para trabalhar com a poesia terapia, né? A gente escolhe uma cartinha, certo? E a gente lê a poesia. Como diz a Cláudia, é aquela conexão com o nosso inconsciente naquele momento, tá? Então, nós vamos tirar uma para a live hoje. Eu leio a poesia e tu vai procurar no livro aí o que ela diz, pode ser? Tu estás com o livro aí, não está? Não, eu prefiro que você leia. Eu prefiro que você leia. Leia, a poesia, leia. Mas no livro, você tem um livro. Você quer... Também. Tá, mas o livro... Você leia. Sim. Os dois? Aham. Eu prefiro. Então tá, olha só. Eu não vou olhar, tá? Vou tirar uma para nós aqui. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Então, das 31 cartas que a gente tem aqui, a gente pensa assim que é uma que a gente pode tirar uma por dia, que a gente pode usar com as amigas, a gente pode usar... Uma pergunta. Enfim, uma pergunta, qualquer coisa, tá? Ele está aqui. Antes que eu leia depois o que ela traz como reflexão para o assunto, eu vou dizer para vocês assim, que tem muito a ver com intuição, porque as reflexões, elas foram escritas por mim uma noite só. As poesias são várias, né? Vário tempo. Então, tem muito a ver com isso mesmo, tá? É um presente, então vamos compartilhar esse presente, né? Então, sai aqui uma poesia assim. É uma reflexão futura, profunda também, eu acho, né? Além de ser um presente, é o que a gente está falando, é uma ferramenta que, né, cada um vai se conectar de alguma maneira, uma reflexão profunda. Então, veio aqui para nós telhados e segredos. Nos telhados da cidade, me percebo além das manchas do tempo, das histórias cotidianas acobertadas, abafadas com trancas nas janelas. Vejo passarinhos sobre os velhos telhados da cidade. Vejo sonhos noturnos fugindo pelas frestas. Vejo rostos esculpidos no espelho das estrelas, que beijam os telhados nus, adentrando segredos e recolhendo histórias
muito tempo. Bom, pergunto eu, É linda. o que a gente estava falando mesmo sobre a sua arquitetura, que as pessoas têm que ter o quê? Gente, não é incrível? Não, não ia ser eu que, né? Quando começou a ler, eu falei, não é possível essa poesia. Aí eu não queria falar, porque, tá puxando a sardinha pro lado, mas olha, é impressionante. Impressionante, eu Estávamos não tô falando que ciente. as pessoas têm que ter história, né? E eu acho, Malu, assim, que é um tema muito atual mesmo, por conta da pandemia. A coisa da casa, esse, enfim. Mas olha que legal essa reflexão, tá? Eu falo que é legal, não é porque eu estou incensando o meu livro, tá? É porque a reflexão é legal e ela veio para mim. É isso. A gente se trabalha enquanto está proporcionando trabalho para o outro. É maravilhoso. Telhados e segredos. Por vezes olhamos tanto para fora, enxergamos o que os outros não veem. Mas o olhar para dentro de nós mesmos é uma árdua tarefa. Ver passarinhos em nossos telhados, mesmo que faça noite, é uma dádiva. Nunca tire a primeira pedra, o seu telhado poderá ser de vidro. Vamos descobrir o belo que mora em nossa vida? Apresentemos ao mundo nossa versão mais serena, mais consciente e amável. Viva! Nossa, que lindo. Então, Claudinha, acho que foi muito prazeroso conversar contigo, como sempre, né? Mas Igualmente. a live em público, eu acho que nós temos que agradecer muito as pessoas que estiveram conosco, né? Sim, com certeza. Eu espero que tenha sido enriquecedor, produtivo de alguma maneira. Eu falei para a Malu, estava preocupada com isso, né? Para que quem assistisse absorvesse, não sei. Né? Eu falei, o que eu vou falar que vai acrescentar para as pessoas? Mas eu espero que tenha sido produtivo mesmo. Ah, com certeza foi esse teu olhar bacana aí também que a gente traz, porque é um universo também muito bonito, né? Esse universo de trazer harmonia para a casa das pessoas, eu admiro isso. Acho que é um olhar, e não é uma coisa, como você diz, só estética, né? É mais que estética. E dá para a gente fazer a analogia da casa física com o nosso corpo também, né? A casa é a nossa morada, então... Exatamente. Como a gente tem que cuidar, né? E energeticamente também, né? Isso é importante. Então, minha querida, eu te agradeço de coração por estar comigo aqui. Eu que Matei um pouco da participar, eu amei. Me chame mais vezes, vamos falar disso. E depois, vamos. Sim, do curso, depois, né? Conforme for acontecendo, de repente a gente faz novamente. Eu quero fazer. Tá. E eu vou deixando depois ali todas as informações, né? E no decorrer lá, depois a gente vai fazendo para conversar mais um pouco, né? Porque é bom fazer esse exercício também. As lives são coisas legais, né? Então tá. A gente, eu acho que conforme a gente vai contando a nossa experiência, a gente contribui, né? Quem tá ali, né, contribui para se beneficiar com alguma coisa da nossa experiência. Sim. Mas eu amei. Parabéns pelo trabalho, como sempre, eu tô só admirando. A Malu é tipo... que querida, também é. Então, um abraço para você, para os seus meninos queridos aí, tá? E até uma próxima. Foi muito legal. Obrigada, gente, que nos acompanhou aí, tá bom? Obrigada a todos. Beijão. Tchau, beijo. Tchau.